umas possibilidades aí para a interpretação da profecia de João acerca dos reis de Roma, sua colocação contemporânea e seu espaço, né, para cumprimento, realização total no tempo escatológico. Dando sequência, vemos aí: por que o anticristo é retratado por essa mistura de animais? E qual o significado de cada animal ali retratado? A visão que João teve acerca do anticristo, retratando como uma besta de características peculiares, é na verdade o cumprimento da visão que o profeta Daniel teve há séculos atrás, e que agora tem parte de seu cumprimento se realizando diante do apóstolo, parte sendo dirigida para o futuro. Parte se cumpre diante do apóstolo na sua época contemporânea, e parte é deixado como realização para o futuro, para o tempo escatológico. Então João, Apocalipse 13:2, em João é apenas um animal, que tem corpo de leopardo, patas de urso e boca de leão. Na verdade, o conjunto desses três animais forma o quarto animal visto por Daniel, e que ele chama de terrível. E em Daniel 7, de 1 ao 8, você viu, Daniel viu os quatro animais separadamente. Primeiro o leão, que era alado, mas perde as asas. Depois o urso com 3 costelas na boca, a quem é dito que devore muita carne. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E por último o animal que ele chama de terrível, e que tem dentes de ferro, 10 pontas, e dentre as quais levanta-se a ponta pequena. Tá, ok? Então vemos aí essa característica da fusão desses animais, desses seres. E também a característica, já foi apontada a questão das 7 cabeças, e tem ainda a questão dos 10 chifres, tá certo? Na verdade, o que João vê é a evolução da mesma visão de Daniel. Cada característica de animal simboliza um império que é vencido e sucedido por outro. Daniel os vê separados, pois a profecia ainda não estava cumprida. Ele vivia no tempo em que era retratado pelo urso. João os vê mesclados numa mesma besta, pois profeticamente ele vê a consumação da profecia com todos esses reinos sendo incorporados, né? Ele vê, inclusive, ele aponta para o futuro, para o nosso futuro, inclusive, né? Com o 8º rei que ainda virá, incorporados num só personagem, que é a encarnação suprema de todos esses governos ímpios e seu Deus. Deus minúsculo, porque o Deus deles é Satanás, o Deus deles é o diabo. Primeiramente o leão alado, este é Babilônia, que na besta do mar figura, a besta que sobe do mar, figura somente como a boca, que prossegue em blasfêmias como a antiga Babel, que prossegue, né, no pronunciamento de blasfêmias contra Deus, como a antiga Babel. E aí temos o urso, é a Medo-Pérsia, contemporânea de Daniel, os reis medo-persas, né, inclusive depois vai ter a libertação do cativeiro através de um decreto assinado por Artaxerxes, um rei dessa conjuntura medo-persa, tá? Contemporâneo de Daniel, que devorou as 3 nações. Temos aí essa proposta de serem as nações Lídia, Babilônia e Egito. É possível que fossem essas nações da época, Lídia, Babilônia e Egito, tá, ok? Então o cativeiro começou nesta época. Na época de Daniel, na época do urso, né, tipificada pelo urso, Medo-Persa, Daniel teve as visões, tá, ok? E na continuidade, Daniel fala acerca desses outros seres que ainda virão. O leopardo é a Grécia de Alexandre, 4 asas em referência à velocidade em que conquistou o mundo, e 4 cabeças, pois seu império se rachou em 4, foram divididos por 4 generais após a morte dele. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, tá, ok? 4 generais que dividiram o Império Macedônico depois da morte de Alexandre. A besta terrível com dentes de ferro e 10 pontas é Roma. A ponta pequena é mais uma referência ao anticristo, que é o consumador deste sistema ímpio, tá certo? O quarto animal, animal terrível, é também a concatenação de todos esses seres naquele ser visto por João, que emerge do mar. Aí temos a plataforma do governo do anticristo. A questão da plataforma do governo do anticristo, deixa eu só visualizar, pronto. A plataforma do governo do anticristo.
leitura. Ok. Logo a gente vai fazer uma leitura aqui. Primeiramente vamos ver aqui a proposta aqui no slide. A plataforma do governo do anticristo. O anticristo usará todos os artifícios, quer naturais, quer sobrenaturais, visando, na sua plataforma de governo, promoção da mentira. O anticristo ainda não é manifestado, todavia os anticristos já estão presentes em nosso meio. Tem encontrado grandes facilidades com a promoção e divulgação de mentiras, atualmente graças à internet, mas não somente a internet, as diversas mídias, né, de televisão, de rádio, propagado tanto coisas boas, né, coisas úteis, coisas que edificam, que melhoram a sociedade, quanto banalidades, promiscuidades, mentiras, né, depravação. Tem sido um veículo usado tanto para questões boas, né, questões que vêm a trazer evolução, como questões que vêm a trazer degradação. Então essa plataforma ela tem sido usada de uma forma ambígua, mas em alguns setores tem sido completamente, vamos dizer assim, unificado, né? Tem se estabelecido uma hegemonia, como por exemplo as mídias de televisão, entre um grupo pequeno de coordenadores, um grupo pequeno de dominadores dentro daquela plataforma, que tem se empenhado em propagar as suas ideias, tem se empenhado em propagar o seu ponto de vista, e propagar o seu ponto de vista de uma forma diversificada, através do noticiário, por exemplo, que escolhe, né, que dá preferência a um tipo de notícia, dá preferência a um tipo de comunicados, que não dá a notícia abordando diversos lados da questão, mas apenas um dos lados, né? Então temos aí a questão das mídias, principalmente da mídia de televisão, sendo governada por um grupo pequeno. E aí temos as mídias da internet, que são mais amplas, têm mais espaço, inclusive dão mais oportunidade à manifestação de lados contraditórios, né? Então tem sido mais democrática, mas que não sabemos até quando pode durar. Ainda tem havido espaço para a propagação de ideias de uma forma livre. Por exemplo, o vídeo que estou gravando eu posso colocar na internet tranquilamente, mas não sabemos também até quando teremos essa liberdade. Então, no breve haverá cerceamento aí de oportunidade para a propagação de ideias na internet. Então, por enquanto, tem sido uma ferramenta ampla de divulgação tanto daquilo que é bom quanto daquilo que é ruim. Infelizmente, por causa da própria condição humana, aquilo que é ruim tem tido um efeito talvez mais forte, né? Tem atraído mais. Mas enquanto ainda temos espaço, temos que utilizá-lo. A promoção do pecado. O que é o pecado? O pecado é atentado contra Deus, contra a sua lei. Então, quando falamos da promoção do pecado, falamos de políticas, tá certo? Ações políticas, governos, ações governamentais que interferem na questão religiosa, na questão bíblica, na questão da fé, tá certo? E que tem tentado impor um comportamento, impor uma determinada ideologia que atente contra a lei de Deus e que leve uma grande massa a estar em ação de pecado contra Deus e oprimam, né, e coajam aqueles grupos que são fiéis à palavra de Deus, os coloquem numa situação de contradição em relação ao Estado. De tal forma que para viverem a sua fé tem que estar em contradição com a imposição de alguns pequenos grupos que estão à frente, encabeçando, liderando o Estado. Então é esse que é o problema. O problema não é esses grupos existirem por si mesmos. O problema é a imposição e a interferência desses grupos na questão da liberdade de exercer a sua fé, em viver a sua fé. Tá ok? Somente um crente verdadeiramente morto, como Sardes, ou indiferente como Laodiceia, não perceberiam que a igreja está na iminência da próxima e talvez a última grande perseguição.
que tem como pontos-chave os problemas das novas políticas de desestabilização social. E aí temos as ideologias revolucionárias, as ideologias anárquicas, tá certo? A entrada na nossa sociedade de ideologias da nova era, tá certo? A questão da nova era, uma nova forma de religião, uma religião maleável, uma religião adaptável, uma religião sincrética, tá certo? Sem nenhuma definição específica, e uma religião que venha tentar impor essa visão de mundo, onde não existe uma verdade absoluta, não existe uma verdade universal. E a partir desse momento que não existe uma verdade universal, absoluta, tudo é relativo. A partir dessa relativização da verdade, essa relativização da religião, da fé, temos aí então uma forma de coerção sobre esses grupos que entendem ser, por exemplo, a Bíblia uma verdade definitiva. A Bíblia, a revelação divina. Quando Cristo fala que Ele é a verdade, por exemplo, né, e entendemos isso como uma verdade absoluta, o que é contraditado por grupos que entendem que as coisas têm que ser encaradas a partir de um relativismo total. Então, tudo é relativo. Essa verdade é a sua verdade, mas não é a minha verdade. Então, logo, isso acaba que por ser imposto através de personagens no governo, partidos políticos que têm ganho poder e têm imposto essa forma de visão através de material escolar, através de programas de televisão, através de programas educacionais, tá sendo através de políticas de Estado. Então esse é o problema que tem se levantado